Para você ver a vida como realmente é, você precisa de consciência, sabedoria e presença. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live, mais um encontro logo cedo, falando especialmente hoje sobre consciência, sobre presença, sobre sabedoria e o que precisamos para encontrar a liberdade no aqui e agora. Talvez seja um pouco complexo da nossa mente entender que tudo o que precisamos já existe no aqui e agora. Mas para isso se tornar real, é preciso desenvolver alguns passos em nossa jornada que nos conectam a essa verdade. Eu honro e agradeço a sua presença aqui nesse vídeo, nessa live. Agradeço a Deus, ao universo, por essa oportunidade. Agradeço a você também por estar aqui mais um dia. Faça esse momento de reflexão. E reflexão é uma das palavras aí iniciais que me trouxeram para o autoconhecimento. A própria filosofia, né? Os livros de filosofia, eles têm esse objetivo: nos fazer refletir sobre a vida. E quando refletimos sobre a vida, refletimos, de certa maneira, fizemos uma autoconsciência. Quando você busca qualquer mudança na sua situação de vida, em qualquer área da sua vida, você quer mudar algo em sua realidade, sem você parar e refletir sobre a visão que você carrega, sobre aspectos essenciais, como a visão que você tem sobre si, a visão que você tem sobre sua família, a visão que você tem sobre a sua realidade, sobre o dinheiro que você tem. E fazer essa reflexão nada mais é do que colocar em prática a autoconsciência. Quando pensamos sobre aquilo que estamos pensando, de alguma maneira estamos criando um espaço, uma percepção nova, diferente, principalmente sobre o que alimentamos em nossa mente. Acho que um dos primeiros aspectos para você desenvolver consciência, sem dúvida nenhuma, é você tornar a pessoa reflexiva. Consegue pensar sobre aquilo que está pensando e não apenas seguir um ponto de vista único, né? E um ponto de vista é sempre um ponto visto, né, apenas de um ponto, uma visão apenas de um ponto. E muitas vezes esse ponto é as crenças que carregamos, é os traumas, é aquilo que já vivemos. Então, o primeiro ponto é você refletir. Sem você refletir, sem você observar aquilo que está alimentando a sua mente, você não cria esse espaço que permite ter mais consciência. Tudo que precisamos, e, e algo que já possuímos, é desenvolver a sabedoria. Mas a sabedoria, o que que é a sabedoria? Sabedoria não é você conhecer tudo, não é você ter agora uma quantidade enorme de informações. Sabedoria é você ver as coisas como realmente é. Você ver o agora como ele realmente é, a simplicidade. Você ver a si mesmo como realmente é. Então, a nossa mente ela cria, né, milhares de interpretações. Nossa mente ela está sempre tirando a simplicidade de perceber como a vida é simples no aqui e agora, porque a gente está envolto nesse movimento, né, entre o passado e o futuro, querendo definir, querendo controlar tudo o que vai acontecer. Algo que acontece e que, se você percebe isso, se você toma consciência sobre isso, você muda a forma qual você está lidando consigo mesmo e com a vida. Buscar ter controle das situações nos tira do equilíbrio, nos tira da paz, nos tira de nós mesmos. Quando buscamos controlar aquilo que não está sob nosso controle, ou seja, um acontecimento futuro, atitude e comportamento de outra pessoa, você tira a energia daquilo que deveria estar sob seu domínio. Você tira a sua atenção, a sua capacidade de mudar o comportamento sobre aquilo que deve estar sob seu controle. Primeiro, a sua mente e aquilo que você pensa, melhor dizendo, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, tudo que quando a gente concentra a nossa energia naquilo que não pode mudar, perdemos a nossa energia. Diminuímos o nosso poder pessoal. É por isso que hoje existem tantos mecanismos aí que tiram facilmente a nossa atenção do que realmente importa, né? A própria internet, a própria tecnologia hoje está tirando muito a nossa atenção daquilo que realmente importa. A gente passa o dia
vendo conteúdos, por vezes, na internet, que não nos agregam em nada, né. Deixamos muitas vezes de ler um livro, de ler um assunto mais específico, de concentrar nossa atenção em algo mais real, algo mais profundo e que realmente vai nos trazer essa possibilidade. Então, lembre-se sempre, se você não faz essa autorreflexão, como você utiliza seu tempo, como você vê a si mesmo, como você vê a sua realidade, se você não faz essa autorreflexão de olhar para aquilo que você pensa, qualquer mudança que você possa estar buscando é, na verdade, mais uma ilusão da nossa própria mente. Por que ilusão? Porque podemos estar buscando algo que não precisamos. Podemos estar correndo atrás de algo que, na verdade, não é aquilo que precisamos para mudar a nossa realidade. Não é aquilo que você precisa para mudar a si mesmo. O processo é mudar as lentes que você carrega, ou seja, perceber que são crenças. Ao mudar as lentes, você muda a sua percepção, e ao mudar a sua percepção, você consegue mudar a si mesmo. Do contrário, a gente está sempre tentando mudar o efeito, sem perceber que o que muda realmente a nossa realidade é quando mudamos esse daqui, o comportamento, a forma qual eu penso, a forma qual eu estou sentindo, qual a minha capacidade de resposta que eu tenho para cada situação. Se pararmos para pensar, a gente não precisa fazer algo extraordinário, nem muito grandioso. A gente não precisa fazer algo muito diferente. Apenas mudar as respostas que estamos oferecendo. Sair do modo reativo de dar sempre uma resposta automática, uma resposta sem consciência. Por vezes a gente não entende o que é consciência, né? O que que é a consciência? A consciência não é o mesmo que você pensar sobre aspectos do passado ou futuro. Você ganha consciência quando algo já faz parte da sua realidade. E na maioria das vezes a gente não desenvolve a consciência sem fazer essa autorreflexão, sem perceber. E consciência é isso, né? É você trazer um conhecimento, uma teoria, algo que você aprendeu e comparar com a realidade. Quando você compara com a realidade, você acaba gerando essa consciência e, principalmente, né, para ter uma consciência interior, uma consciência do seu referencial interno, é necessário você desenvolver a sua capacidade de não ser mais movido apenas pelo que a sua mente lhe diz. E é por isso que sair da nossa própria mente é o próximo estágio, né, que a gente busca, que é, de certa forma, o estado de presença. Mas não é possível você compreender a consciência que você é, a essência que você possui, de dentro do conhecimento da própria mente. Por isso que um dos exercícios mais eficazes né, para você desenvolver consciência é fazer a reflexão, é fazer a autorreflexão. É se questionar, poderíamos dizer, é se perguntar, é utilizar de perguntas. Tem um paradoxo das perguntas no autoconhecimento que diz o seguinte: primeiro você precisa perceber que o que lhe falta é fazer perguntas. É perceber que aquilo que você já carrega, as verdades que você tem, não é a única verdade e talvez nem seja a verdade absoluta. Então, existe a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa está de acordo com as informações, conceitos que você carrega. Ou seja, as crenças que você tem, os traumas que você já passou, tudo aquilo criou uma estrutura de conhecimento, de algo já conhecido na sua mente. E existe a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que você não perde, é aquilo que você realmente é em essência. Sem a gente fazer, quando a gente está muito identificado com a nossa própria mente, o que acontece? A gente passa a viver da verdade relativa. Então a gente relativiza tudo, né? Idealiza tudo. O que que é idealizar tudo? Porque a gente está sempre buscando um momento ideal, buscando a idealidade. Por exemplo, uma pessoa não teve uma atitude como você gostaria com você, né? A pessoa teve uma atitude totalmente ah, fora aí do que você esperava. E aí, por viver na idealidade, você cria uma resistência, uma raiva, você cria uma mágoa, porque o que que é o ideal na sua mente? O que que você carrega como ideal? A outra pessoa deve ser da forma como você pensa. E nessa busca por idealidade, você não percebe que já estamos fora da realidade, já desconectamos do que é real.
Porque como a outra pessoa é sobre ela, como eu sou, é sobre esse daqui. Como eu vou agir, a resposta que eu quero dar, eu preciso ser da maneira qual eu acho correto. Ah, mas a outra pessoa não está sendo assim, não está sendo dessa maneira, não está respondendo, não está dando a atenção que você está dando, não está. Aí a gente já se perde naquela busca por controlar o que não está no nosso controle. E nessa busca de mudar as situações, de buscar o mundo ideal, a gente está vivendo da relatividade. Por isso que, se eu não faço perguntas, se eu não questiono se como que eu estou vendo as situações é a única maneira de ver, a única maneira de interpretar aquilo que eu estou experienciando, eu fico preso no meu ponto de vista. Agora, por que que é um paradoxo? Porque depois de você fazer perguntas, você começar a questionar realmente, e é uma fase, é um período da sua jornada de autodescoberta. Você fazer perguntas, você questionar entendimentos, por exemplo, sobre ensinamentos espirituais, sobre a religião que certas religiões trazem. Você vai ter essa necessidade de questionar. Você se torna uma pessoa mais reflexiva. Você já não apenas acredita em algo, confia e segue cegamente, né. Então é um período. No entanto, um dos objetivos finais, poderíamos dizer, né, um dos objetivos aí de uma grande virada de chave é você silenciar aquele que necessita das perguntas. Então, em um certo momento, você vai precisar fazer perguntas. Por quê? Porque perguntas abrem portas. Você se questionar abre sempre uma nova possibilidade. Se uma pessoa que está realmente sofrendo, criando algum tipo de sofrimento, está fechada naquilo que pensa, ou está trancada talvez em um trauma, em uma situação que passou no passado, ela só está assim porque ela não se questiona, porque ela não permite se questionar, parar no dia de hoje e questionar: "O que eu posso fazer diferente hoje? O que Deus me reserva para hoje? O que o universo me reserva para o dia de hoje?". Ela não para, talvez o que nos falta realmente para acessar essas novas possibilidades é nos questionar, perguntar para Deus, para o universo, perguntar para aquilo que você carrega aí como fé, o que o dia de hoje pode nos reservar, ou se abrir a novas oportunidades. Porque quando você questiona, quando você se pergunta, quando você faz essa abertura, você está a tá possibilitando essa oportunidade, a possibilidade que a maioria das pessoas não estão. A maioria das pessoas já tem um script pronto de como o dia de hoje vai acontecer, como a vida vai acontecer e, como consequência, quando algo sai fora da idealidade que a mente criou, cria-se resistência, cria-se sofrimento. E aí cria-se escassez. É justamente por isso que nada é mais importante do que você voltar para o momento presente. Você perceber que não está presente, é melhor dizendo, né? Porque o, o entendimento, né, ou o pensamento de que você precisa estar presente é algo totalmente diferente daquilo que você pode pensar. Então, é conscientizar que não estamos presentes. E por vezes estamos definindo, determinando, julgando a nossa realidade com base apenas naquilo que já conhecemos no passado. E dessa maneira estamos desconectados do agora. Ontem ainda na mentoria Jornada Desperta, eu comentei o caso não, né, comentei alguns livros de Joe Dispenza, que é um médico, né, norte-americano, que tem vários livros como Você é o Placebo, Como se tornar sobrenatural, e ele explica, né, o que acontece na nossa biologia quando voltamos no nosso corpo físico, né, quando voltamos para o momento presente, né. Ele explica e também traz vários exemplos de meditações que nos conectam a esse momento presente, e é algo que eu até compartilhei ontem. Quando você está mais presente, quando você acaba acessando esse local que ele chama, né, de lugar nenhum, tempo nenhum, quando você torna-se coisa nenhuma, de alguma maneira, né, você está concentrado, atento, alerta ao que está aqui e agora, o que você cria na sua realidade, ou seja, aquilo que você cria na sua mente, passa a vir de um novo estágio, né, de um novo estado de consciência, de um poder maior. Por quê? Porque quando estamos criando apenas do modo inconsciente da nossa própria mente, a gente cria muitas dificuldades. A gente pensa assim: "Não, para isso acontecer, vai ter que acontecer algo muito grandioso".
Então, não vai acontecer isso de uma hora para outra. Então, a gente cria muitas dificuldades apenas com os nossos pensamentos. Agora, quando estamos mais conectados a esse estado interno de consciência, de presença, que Joe Dispenza chama de lugar nenhum, tempo nenhum e coisa nenhuma, quando a gente percebe o quanto estamos conectados a tudo e a todos, aquilo que estamos criando, de certa maneira, tem um poder que não segue o fluxo natural da das razões ou das percepções que a gente carrega com a nossa mente. É como se naquele momento ali a gente está criando a partir de um espaço quântico. E o que que é o espaço quântico hoje tão falado, né, então a gente tanto escuta? É o espaço, é o poder, né, digamos assim, inimaginável que todos nós temos de criar aquilo que desejamos e de que milhares de acontecimentos acontecem ao mesmo tempo, sem nem sabermos como, mas aquilo tem o poder de acontecer. Poderíamos classificar como o milagre da vida? O milagre, ele não é apenas né, a gente definiu na nossa crença aqui ocidental como o milagre ser apenas uma cura de uma doença, mas o milagre está na vida, ou seja, quando voltamos para o momento presente, percebemos que tanto a vida e tanto tudo isso que você está vivendo, que eu estou vivendo, tudo isso que estamos sentindo, está sempre acontecendo no mesmo momento. Esse momento é o agora. Ou seja, por mais que tenha uma pessoa do outro lado do mundo fazendo algo completamente diferente, ela está vivendo sempre no mesmo tempo que estamos aqui agora. É sempre o agora. Cada vez mais que percebemos que o passado e o futuro são apenas criações da nossa mente e criações de todas as mentes, né? E acabam criando até uma estrutura e uma narrativa, uma mídia, um anúncio, os anúncios, por assim dizer, né, estão sempre nos jogando para o futuro, para aquilo que ainda não chegou, ou relembrando aquilo que já passou, né? Isso a gente percebe hoje facilmente nas reportagens, que estão sempre repetindo coisas que já passou, ou ainda, né, prevendo o que está por vir. A gente vive em um mundo onde o agora ele não é reconhecido e, como consequência, a gente vive nessa alienação, nessa visão distorcida sobre a realidade, nessa visão que é não presença, nessa consciência. E por isso que, em vez de estarmos colocando fé, potencialidade naquilo que estamos criando em nossa mente, a gente não está criando de um espaço de possibilidade, a gente está criando do condicionamento. Quando você cria a partir do condicionamento, é como se você dissesse assim, ó, eu estou criando em um modo de resistência contra a vida. Por quê? Porque eu carrego aqui crenças que me dizem assim, eu preciso de muito esforço para alcançar tudo que eu quero. Ou eu preciso mudar muita coisa para isso acontecer. A gente não percebe que estamos criando limitação com a nossa própria mente. Então, nada é mais importante do que autoconsciência. E autoconsciência gera consciência, gera sabedoria, e nada mais é do que você estar mais capacitado, pleno, aqui e agora, e observando tudo como realmente é. E, por fim, nos conecta à presença. Nada é mais importante do que você alcançar esse estado de presença. Essa percepção de tempo nenhum, né, de você ser coisa nenhuma e você estar em lugar nenhum. Ontem eu até comentei e dei esse exemplo na nossa live, na nosso encontro fechado, falando o seguinte: quando a gente está mais presente, a gente acaba conseguindo refletir mais, contemplar a natureza, refletir mais sobre a vida, independente de onde esteja. Isso é uma verdade. Agora, para você que talvez não esteja presente ainda, para você que ainda talvez não tenha essa percepção, né, não tenha esse entendimento, é válido fazer uma breve meditação, é válido até seguir algumas meditações, né, tem no YouTube meditação guiada, descobrir e aprender o que é uma meditação. Por quê? Porque no momento de uma simples meditação, se eu parar aqui agora e fechar meus olhos e observar aquilo que vem na minha mente, eu acabo fechando os olhos para essa realidade e ficando mais aqui dentro, né, ficando mais, de certa forma, com a minha atenção no meu interior. Esse é um dos grandes motivos e uma das grandes, eu acho que objetivos da meditação, é você se fechar no seu mundo, você perceber que existe um mundo. É como se disséssemos assim, ó, você fecha o olho, você não está vendo nada, mas você ainda está aí. Nesse mesmo momento que você fecha o olho e você apenas se pergunta o que está acontecendo na sua mente, ou se questiona o que está pensando, como consequência você vai perceber que, embora você feche o olho para essa realidade, você ainda está aí. Nesse momento é a forma de você
trazer essa consciência de que você pode estar no aqui e agora e trazer essa percepção de lugar nenhum. Você pode fechar os seus olhos e imaginar que está em qualquer outro lugar, não na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha. Esse é o poder que a gente tem de fazer autoconsciência, de se tornar meditativo, né? Se tornar uma pessoa contemplativa e perceber que existe algo em seu interior que lhe conecta ao agora, ao momento presente. E isso é a sua consciência. Isso é, de alguma maneira, estar mais próximo da sua própria presença, do observador, de quem você realmente é em essência. Então lembre sempre, comece através de perguntas, de questionar. Questione a Deus, questione o universo, questione a si mesmo. Porque quando você questiona, quando você pergunta, você vai ter uma resposta. Você pode pedir um sinal e esse sinal vai vir. Você só precisa estar atento às respostas que a vida vai lhe trazer. Como a Daiane comenta aqui, nossa, eu vivo no modo operante, mas no futuro. Vivo com, vivo com foco na ação e na produtividade, condicionado ao modo sobrevivência. Ó, essa é uma grande percepção, já um grande entendimento que você já tem, Daiane, que de alguma forma você já percebe, poxa, eu estou no modo automático de busca pelo futuro, de ação, produtividade e interessante você comentar isso, porque esse é o modo da grande maioria das pessoas que estão, até por vezes, buscando o autodesenvolvimento. É uma grande falha? Uma grande falha por quê? Não é que você não tenha que ter ações diferentes, comportamentos diferentes, porque uma percepção diferente, né, gera ações diferentes que vão trazer resultados diferentes. Isso é fato. No entanto, qual que é o grande problema? A gente entra num modo condicionado automático de buscar sempre algo diferente no futuro e por vezes não perceber que é o agora, é o presente que lhe traz a paz, a verdadeira paz, que vai lhe fazer também experienciar aquilo que você já conquistou, vai lhe permitir experienciar de uma forma mais simples, mais livre, vai tornar a sua vida mais completa. O que que está tirando a nossa completude? A nossa própria mente? O que que está tirando você perceber que o agora é o único tempo real e viver o dia de hoje como aquela frase de Sêneca, né? Apressa-te a viver bem e tenha cada dia uma e tenha como o dia de hoje uma vida. Por quê? Porque todo dia é uma vida, todo dia, e a vida só está aqui e agora. Então, quando a gente entra nesse modo, você até pode conseguir vários resultados, mas nada disso pode lhe suprir, pode lhe preencher. Por quê? Porque o que lhe falta é sua atenção, consciência, presença aqui e agora. Então, eu nunca fui uma pessoa de fazer meditação, mas no início da minha jornada eu fiz porque eu estava com muita ansiedade, então era algo que o que que é ansiedade? Eu sempre estava querendo estar no futuro, mas eu criava medo sobre o futuro, sobre o que não está no meu controle, obviamente. E o que que eu fazia então? No início eu fiz algumas meditações. Eu fiz essa experiência de, então esse é o objetivo de uma meditação. Eu fechar meus olhos e perceber que eu estou aqui, onde eu sempre estou, mas meu pensamento está fora. Eu preciso estar mais consciente, presente, se questionar o que está passando na minha mente. Nada é mais libertador do que você tomar consciência daquilo que está acontecendo na sua mente. Por quê? Porque você vai tomando consciência e vai se conscientizando de que são só pensamentos. E que muitas vezes eles impedem de vivermos mais livres. Nesse aqui e agora. Acessar esse tempo nenhum, essa lugar nenhum, se tornar coisa nenhuma. O se tornar coisa nenhuma é perceber que você não é sua mente. Ela é uma ferramenta. Mas enquanto a gente não cria essa pequena distância, né? Presença, faz esses exercícios de autoconsciência, de trazer a sua atenção por aqui e agora, a gente acredita que é muita coisa, ou que precisa de muita coisa, que já está aqui. É uma grande virada de chave, né? Uma mudança de percepção, de visão. Bom, se você não faz parte, não conhece o Jornada Desperta, eu deixo o convite para você conhecer esse é um treinamento, né, uma plataforma onde a gente faz um encontro toda semana ao vivo, e lá já tem 5 módulos gravados, e são 5 fases aí, até o estado de presença, né. 5 fases que eu passei, que eu construí módulos lá, falando principalmente sobre hábitos, comportamentos, bloqueios, o que nos impede realmente de alcançar esse estado de livre percepção sobre quem a gente é, de consciência. Lá também tem um módulo falando das 7 leis espirituais da vida que
por vezes a gente está contra essas leis, a gente também está sempre vivendo essa resistência, trabalhando, parece, contra a correnteza, e é muitas vezes por falta de entendimento. Por quê? Porque o entendimento traz um significado é as lentes que você tem sobre a realidade, sobre os fatos que acontecem na sua vida. E se eu tenho uma percepção errada, eu não percebo que a forma qual eu penso, a forma qual eu percebo, me impede de ser diferente, de ver a minha capacidade, de ver o quanto a gente poderia estar mais em paz com aquilo que não está no nosso controle. Eu honro e agradeço a sua presença. Passamos um excelente e abençoado dia. Até a próxima live, até amanhã, se assim for possível, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.